Os fundamentos da guarda do sábado. O que levou os judeus a guardarem o dia de sábado é algo de que não temos certeza. Entretanto, na Bíblia encontramos duas razões excludentes que resultaram da elaboração apressada de parte do conjunto de livros mais importante da história judaico-cristã. Uma hipótese mais plausível é que eles devem ter comemorado esse dia primeiramente em homenagem a Saturno e como dia sagrado de Yahvé só após se tornarem monoteístas. Dadas as incongruências históricas e geográficas existentes na história dos patriarcas, eruditos biblistas chegaram à conclusão de que o conjunto de livros do Gênesis até Juízes e parte de Reis e Crônicas resultaram de uma coleção de fatos e lendas redigida por vários escribas no reino de Josias no século VII antes da era cristã. Do juntamento dos escritos desses vários escribas derivaram várias contradições, entre elas a razão da guarda do sábado. Em um dos mandamentos contidos nas duas tábuas que dizem ter sido entregues a Moisés, escritas diretamente pelo dedo de Yahvé, registrado em Êxodo, está escrito: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor o céu e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Êxodo 20, versículos 8 a 11. E o mesmo mandamento repetido em Deuteronômio traz a seguinte informação: lembra-te que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Deuteronômio 5, versículo 5. No primeiro livro está registrado que o Deus Yahvé descansou nesse dia e o abençoou, pelo que o povo deveria guardá-lo também. Já no segundo, a informação é de que Yahvé determinou que guardasse o dia do sábado pelo fato de eles terem sido escravos no Egito e vindo a serem libertados pela mão poderosa de Yahvé. Como se explicar isso? Qual das afirmações parece mais verossímil? Como os livros foram escritos por vários escribas e depois ajuntados os textos, há a possibilidade de um mandamento escrito em Êxodo ter sido elaborado pelo mesmo escriba que relatou a criação em Gênesis 1, versículo 1 a 31 e 2, 1 a 3. E por outro lado, quem relatou o mandamento em Deuteronômio pode ter sido o mesmo escriba que escreveu a criação contada em Gênesis 2, versículos 4 a 23. Vale lembrar que essa numeração não existia, vindo a ser elaborada já na era cristã para facilitar as referências bíblicas. Isso justifica um ter escrito o primeiro capítulo e um pedacinho do segundo. Nos dois relatos da criação, há divergência na ordem em que teria Yahvé feito todas as coisas. No primeiro, Yahvé teria feito tudo numa sequência: a terra, vegetais, astros celestes, aves e animais aquáticos, animais terrestres, sendo o homem e a mulher sua última criação. No segundo relato, Yahvé teria feito a terra, depois o homem, em seguida os vegetais e todos os animais e aves, vindo a criar a mulher da costela do homem por último. No primeiro relato, a criação segue ao longo de uma semana, sendo o 7º dia de descanso. E no segundo, só se fala no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Pode ser o mesmo relator desse texto que tenha escrito o mandamento em Deuteronômio, uma vez que ali a razão da guarda do sábado não vinha dos dias da criação, mas dos dias do Êxodo. Como se pode observar pela leitura da Bíblia, afora a afirmação de que Yahvé teria descansado no 7º dia, abençoando, o sábado nunca mais foi mencionado senão no relato da peregrinação pelo deserto.
Nunca o escritor bíblico associou a guarda do sábado à vida de Noé, Sem, Abraão, Isaac, Jacó ou qualquer outro patriarca antes do Êxodo. É importante saber que as análises arqueológicas descartam a ocorrência do Êxodo, bem como não foi encontrado qualquer registro em biblioteca egípcia ou qualquer outro lugar que se referisse ao povo de Israel vivendo no Egito. A guarda do sábado teria surgido logo no início da peregrinação, como está registrado no capítulo 16. Então disse o Senhor a Moisés: Eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu prove se andam em minha lei ou não. Mas ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colheram cada dia. Disseram, pois, Moisés e Arão a todo o filho de Israel: à tarde sabereis que o Senhor é quem vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ele ouviu vossas murmurações contra o Senhor. E quem somos nós para que murmureis contra nós? Disse mais Moisés: isso será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouve as vossas murmurações com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Depois disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, porque ele ouviu as vossas murmurações. E quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, esses olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: à tardinha comereis carne, e pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial, e pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como geada sobre a terra. E vendo os filhos de Israel, disseram um ao outro: que é isto? Porque não sabiam o que era. Então lhes disse Moisés: esse é o pão que o Senhor vos deu para comer. Isto é o que o Senhor ordenou: colhei dele cada um, conforme o que pode comer, um gomer para cada cabeça, segundo o número de pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais e outros menos. Quando, porém, mediam com o gomer, nada sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco. Colhia cada um tanto quanto podia comer. Também disse-lhes Moisés: ninguém deixe dele para amanhã. Eles, porém, não deram ouvido a Moisés. Antes, alguns dentre eles deixaram dele para o dia seguinte, e criou bichos e cheirava mal. Por isso indignou-se Moisés contra eles. Colhiam-no, pois, pela manhã, cada um conforme o que podia comer, porque vindo o calor do sol se derretia. Mas ao sexto dia colheram pão em dobro, 2 gômeres para cada um, pelo que todos os principais da congregação vieram e contaram a Moisés. E ele lhes disse: isso é o que o Senhor tem dito: amanhã é o repouso, sábado santo ao Senhor. O que quiserdes assar ao forno, assai-o, e o que quiserdes cozer em água, cozei em água. E tudo que sobejar, ponde-o de lado para vós, guardando-o para amanhã. Guardaram-no, pois, até o dia seguinte, como Moisés tinha ordenado, e não cheirou mal, nem houve nele bicho algum. Então disse Moisés: comei hoje, porquanto hoje é o sábado do Senhor. Hoje não o achareis no campo. 6 dias colhereis, mas o 7º dia é o sábado, nele não haverá. Mas aconteceu ao 7º dia que saíram alguns do povo para o colher, e não o acharam. Então disse o Senhor a Moisés: até quando recusareis guardar os meus mandamentos e as minhas leis? Vede isto, que o Senhor vos deu o sábado, por isso ele no 6º dia vos dará pão para 2 dias.
Fique cada um no seu lugar, e não saia ninguém do seu lugar no 7º dia. Assim repousou o povo no 7º dia. Êxodo 16, versículos 4 a 30. Antes desse relato, não encontramos qualquer menção de um patriarca repousando em um dia da semana. Assim, o relator dos mandamentos no capítulo 5 de Deuteronômio é que foi congruente com a história patriarcal. Ao contrário da Páscoa, que fora a sua menção nos livros de Êxodo, Deuteronômio e Josué, parece nunca ter existido antes dos dias em que o livro da lei apareceu na construção do templo de Josias, segundo Reis, capítulo 22, o sábado parece ter começado a ser observado antes desse fato. Não podemos, contudo, definir quando, uma vez que o êxodo é fato cuja existência é histórica e arqueologicamente negada. Como a semana foi criada pelos sacerdotes caldeus muito antes do surgimento do reino de Israel, esse povo deve ter aprendido a comemorar esse dia, talvez inicialmente como homenagem a Saturno, o deus do planeta a quem foi dedicado o 7º dia, que os romanos chamaram de Dies Saturni. Só depois que os hebreus se tornaram monoteístas é que devem ter criado essas novas razões para observar o dia, uma vez que a astrologia não era aceita entre eles.